Finalmente saiu o primeiro trailer do novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 4, Um Novo Dia. E quase ninguém percebeu o que ele realmente revelou. Porque esse trailer não mostra só um novo capítulo do Peter Parker. Ele pode estar revelando algo muito maior. E o mais estranho é que esse detalhe não tem a ver só com vilões, tem a ver com o próprio Peter. Porque tudo indica que alguma coisa está acontecendo com o corpo dele. E, se isso for verdade, esse pode ser o filme mais diferente, mais sombrio e mais perigoso do Homem-Aranha do Tom Holland até agora. Então bora analisar esse trailer com calma, cena por cena, detalhe por detalhe, e entender o que a Marvel e a Sony podem estar escondendo aqui. O trailer já começa mostrando que o Peter ainda sofre com as consequências do filme anterior. O Homem-Aranha foi forçado a fazer o mundo inteiro esquecer quem é Peter Parker. E pelo que o trailer mostra, ele nunca conseguiu construir uma nova vida. Em vez disso, o trailer mostra o Peter observando tudo o que seus amigos Ned e MJ estão fazendo. Cada vez mais desanimado, porque vê que eles estão muito mais felizes sem ele. Além disso, podemos perceber que no trailer, o Peter está com os lançadores de teia bem maiores e mais robustos que nos filmes anteriores, já que ele não tem mais acesso à tecnologia Stark. A Sony fez isso de propósito, para mostrar que, nesse momento, ele ainda depende dos lançadores de teia, porque mais pra frente, o Peter passará por uma mutação, e ele não vai mais precisar usar os lançadores. Em seguida, vemos o Homem-Aranha pulando do prédio, e nessa cena, o diretor teve uma ideia bem interessante, de colocar uma câmera dentro do traje, mostrando o olho dele enquanto ele observa a cidade. Bem interessante por sinal. Depois disso, a gente vê o Peter segurando a sua carta, na tentativa de falar com seus amigos novamente. Em seguida, o Peter vai meio que stalkear os amigos, e isso só aumenta ainda mais o sofrimento dele. Em determinado momento, os amigos do Peter aparecem assistindo o Homem-Aranha, recebendo a chave da cidade, sem fazer ideia de que o herói que estão vendo já foi o melhor amigo deles. E aí já começam a surgir várias dúvidas. Primeiro, se o Homem-Aranha está recebendo a chave da cidade, isso significa que ele foi reconhecido oficialmente como um protetor de Nova York. Mas tem um problema aí, porque a gente sabe, pela história de Demolidor Renascido, que o atual prefeito de Nova York é o Rei do Crime, e o Rei do Crime é totalmente contra vigilantes. Ou seja, provavelmente essa cena não aconteceu durante o governo dele, o que pode indicar que isso se passa antes, ou até depois da gestão dele. E logo em seguida, um corte mostra um Peter deprimido no seu apartamento com a chave na mão. Essa cena deixa algo muito claro, porque, ironicamente, enquanto o Homem-Aranha vive o seu melhor momento, Peter Parker está no fundo do poço. E aqui, logo de cara, vemos ele encarando o que parece ser um blindado, possivelmente aquele mesmo blindado que a gente já tinha visto durante as filmagens. Ou seja, isso já era algo esperado. Mas cara, como é legal ver o Frank Castle, o Justiceiro, interagindo com o Homem-Aranha. E essa cena, aliás, é muito quadrinhos na veia, porque ela deixa claro que os dois já se conhecem, e mais do que isso, que eles já cruzaram caminhos diversas vezes. E isso reforça uma coisa muito importante. O Homem-Aranha não ficou parado, ele continuou atuando em Nova York durante todos esses anos entre um filme e outro. E nesse tempo, ele conheceu outros vigilantes e também outros vilões. E em seguida, vemos o Peter chegando a uma festa, que parece acontecer no apartamento dos antigos amigos dele. E o mais curioso é que esse lugar fica justamente ao lado do apartamento onde ele está morando sozinho. Tudo indica que ele não foi convidado para essa festa. Ele entra ali fingindo ser apenas um vizinho, fingindo ser alguém que ele não é. Tudo isso só para conseguir se aproximar dos antigos amigos e principalmente da MJ. Ou seja, ele se infiltra na festa só para tentar ficar perto dela. Logo depois, vemos a MJ com o que parece ser um novo namorado. Então, já surge mais um problema enorme para o Peter Parker enfrentar. Alguns rumores apontam que o novo namorado da MJ pode ser ninguém menos que Harry Osborn, no universo cinematográfico da Marvel. Claro, esse aqui pode não ser o Harry Osborn, pode ser apenas um outro namorado que a MJ vai ter durante o filme. Pode, mas existe uma chance real de que esse cara aqui seja o futuro Duende Verde. Só que tem outra possibilidade, que faz ainda mais sentido. Embora não tenha nenhuma confirmação oficial,
a teoria mais segura hoje aponta para outro nome, Paul Rabin. Um personagem que apareceu recentemente nos quadrinhos da Marvel, em 2022. Ele fez sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man, volume 6, número 1. E nos quadrinhos mais recentes, ele se tornou um dos personagens mais odiados pelos fãs. E o motivo é simples. Ele foi responsável por separar o Peter da Mary Jane. E é aí que entra uma parte muito importante. Porque, se você reparar bem, o trailer foca muito nesse lado emocional dele, na desilusão amorosa, em ver alguém que já foi a namorada dele seguindo em frente, na ausência dos amigos e principalmente na solidão. E tudo isso pode não estar ali por acaso, porque isso pode ser exatamente o que vai começar a afetar o corpo dele. E é daí que podem surgir aquelas reações de mutação. Ou pelo menos, isso pode ser uma parte do que desencadeia tudo. E isso faz muito sentido, porque a gente já viu algo parecido antes. Nos filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, quando o Peter passa por problemas emocionais, principalmente amorosos, os poderes dele começam a falhar. As teias orgânicas simplesmente param de funcionar. Só que aqui pode ser o contrário. Em vez de perder os poderes, o Peter pode estar passando por uma reação ainda maior, uma transformação. E aqui vemos o Peter passando mal, sem entender o que está acontecendo com ele. De repente, ele desmaia. E quando acorda, ele está preso, dentro de um casulo de teias. E é aqui que a coisa começa a ficar séria, porque logo em seguida, ele tenta soltar uma teia, mas ele está sem os lançadores. Daí ele despenca lá de cima, só que no último momento, ele se prende em uma teia. Mas como? Essa aqui é uma das cenas mais marcantes do trailer, porque finalmente a gente está vendo teias orgânicas, sendo geradas pelo próprio corpo do Peter. E isso muda tudo, porque o que está acontecendo aqui é o início de uma nova mutação, uma transformação que pode estar levando o Peter a se tornar algo mais próximo de uma aranha do que de um humano. Essa transformação no Peter vai ser desencadeada justamente pelo desequilíbrio emocional que ele está enfrentando. Nos quadrinhos, esse momento remete diretamente à saga O Outro. Nessa história, depois de ser gravemente ferido em batalha, o corpo do Peter cria um casulo, justamente para se curar e evoluir. E ao aceitar o lado mais primitivo e abraçar a essência da aranha, ele renasce, com um conjunto completamente novo de habilidades biológicas. Além de atributos físicos ampliados, o Peter passa a ter visão noturna, sensibilidade ainda maior através das teias e até ferrões retráteis, que saem dos pulsos em momentos de perigo, se tornando muito mais letal e muito mais instintivo. Mas essa pode não ser a única referência. Também existe um outro momento, bem estranho, da vida do Peter Parker, a saga dos 6 braços. Esse arco, inclusive, já foi adaptado em Homem-Aranha, a série animada. E nele, o Peter passa por uma mutação muito além dos poderes normais dele, anos depois da picada da aranha. O problema é que ele não consegue controlar essa transformação, e com o tempo, ele vai ficando cada vez mais doente, mais instável e completamente desesperado. A situação chega a um ponto tão crítico que ele precisa procurar ajuda. E é aí que entram o professor Charles Xavier e os X-Men, tentando encontrar uma cura, mas nada funciona. E na última tentativa, tudo piora. A mutação acelera, apagando os traços humanos do Peter e transformando ele completamente em uma aranha. E se o filme estiver puxando elementos dessas duas histórias, a gente pode estar vendo aqui não só uma evolução, mas o início de uma transformação perigosa. Depois, vemos o Peter sendo escaneado por uma máquina de alta tecnologia. Ele passa por vários testes, tentando entender o que está acontecendo com a própria mutação. E aqui vem uma parte muito interessante, porque os resultados desses testes mostram uma lista dos poderes dele. Humano aprimorado detectado, super força, super agilidade, sentidos aguçados e percepção aumentada. E essa percepção aumentada é uma clara referência ao sentido aranha. Na sequência, vemos o Peter se apresentando ao Bruce Banner, que naturalmente não se lembra dele. Sabemos que o Hulk deve aparecer em sua forma mais selvagem no filme. Então, a participação do Banner provavelmente vai ser bem maior do que parece. É bem possível que esses testes com o DNA do Peter estejam sendo feitos justamente no laboratório do Bruce Banner. Esse momento aqui é bem sutil, mas mostra claramente como os poderes do Peter estão saindo do controle. Os sentidos dele estão tão ampliados que até uma gota de água já é suficiente para deixar ele completamente desorientado. E isso mostra um perigo real, porque ele não está só ficando mais forte,
ele também pode estar ficando cada vez mais instável, cada vez mais descontrolado. E isso lembra muito o Hulk. Quanto mais poder, menos controle. Pouco sabemos sobre a personagem da Sadie Sink, além do fato de que ela possui poderes mentais e está sendo perseguida por uma organização conhecida como Controle de Danos. Mas o trailer sugere algo ainda mais interessante. Existe a possibilidade de que ela comece a história como prisioneira dessa organização e consiga fugir ao longo do filme. Porque a gente vê uma personagem feminina sendo mantida presa dentro de uma instalação, em um tipo de quarto improvisado, com cama, escrivaninha e alguns objetos pessoais. Alguns rumores indicam que a Sadie Sink pode estar interpretando ninguém menos que Jean Grey, e isso seria o início da introdução dos X-Men nesse universo. Claro, isso ainda não foi confirmado, mas faria muito sentido como um gancho para algo muito maior. E o trailer já dá pistas dos poderes dessa personagem. A gente vê ela usando habilidades mentais, pulando de mente em mente, bem na frente do Homem-Aranha, o que indica um nível de poder extremamente alto. O personagem de Twemel Tillman, líder do Controle de Danos, diz que eles estão diante de um perigo invisível. E isso é muito interessante, porque tudo indica que, pelo menos por um tempo, a personagem da Sadie Sink vai ser uma ameaça para o próprio Homem-Aranha. E o trailer reforça isso, porque a gente consegue ver uma figura feminina de costas dentro do apartamento do próprio Peter Parker. Ou seja, ela não só é poderosa, como também consegue chegar até ele. O trailer também mostra algumas cenas do Aranha, enfrentando vilões clássicos. Começando pelo Escorpião, interpretado por Michael Mando. O personagem já tinha aparecido em Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas agora ele surge como uma ameaça real, usando um exoesqueleto completo com a cauda mecânica, exatamente como nos quadrinhos. Mas o que mais chama atenção aqui são as referências diretas às capas de quadrinhos. A cena com o Tarântula, por exemplo, remete à capa de Amazing Spider-Man número 134. Já o momento em que o Aranha é atacado pelo Boomerang é uma referência clara a Amazing Spider-Man número 345, uma das artes mais icônicas do Todd McFarlane. E tem mais. A primeira aparição do Homem-Aranha em Amazing Fantasy número 15, de 1962, também é recriada, com o Aranha carregando alguém nos braços. E o trailer culmina em uma cena extremamente estilizada. O Homem-Aranha cercado pelo tentáculo. Um clã ninja que parece prestes a executar ele em um ambiente que lembra uma prisão. E é exatamente nesse momento que os olhos do Peter mudam. Como se a mutação dele estivesse despertando, o que lembra muito o visual da saga O Outro. Nos quadrinhos, o tentáculo cultua uma entidade demoníaca conhecida como a Besta, uma força ligada à morte e ao renascimento, e que está diretamente conectada ao universo do Demolidor. O que levanta uma dúvida interessante. Será que ele pode aparecer, nem que seja rapidamente, no filme? Bom, não sabemos ainda. E para fechar, tem mais uma referência muito interessante. O frame final, com a aranha avançando contra o tentáculo, lembra bastante um painel da HQ Eu, Wolverine, de Frank Miller. Agora, sobre aquela personagem que aparece rapidamente no ônibus, pode ser só uma brincadeira da Marvel, fazendo uma referência visual à vampira, mas, sinceramente, não parece que seja ela. Lembrando que muitas dessas cenas do trailer não estão em ordem cronológica, ou seja, não dá para assumir que tudo acontece exatamente na sequência que foi mostrada. E isso muda tudo, porque abre espaço para ainda mais teorias, mais conexões e mais surpresas. E sinceramente, esse trailer tá simplesmente sensacional. E pode ter certeza, ainda tem muito detalhe escondido aqui que pouca gente percebeu. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer uma continuação dessa análise com ainda mais teorias e mais detalhes escondidos. Só comentar aqui embaixo. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. E também para o YouTube entender que vocês querem mais vídeos como esse. E se inscreve também para não perder nada, porque isso aqui é só o começo. E é isso. Até o próximo vídeo.